Você já descobriu que sua própria nora considera você um estorvo que precisa ser descartado? Eu descobri numa terça-feira de outubro, às 2:30 da tarde, enquanto organizava meus documentos no escritório, e ouvi uma conversa que mudou minha vida para sempre. O cheiro do café que eu havia preparado para nós duas ainda pairava no ar quando escutei Cláudia no telefone da sala, sussurrando como quem trama algo terrível. Não aguento mais cuidar dela, doutor. A senhora Helena está ficando cada vez mais esquecida. Sim, preciso internar logo. Meu nome é Helena Conceição Santos, tenho 78 anos, nasci e me criei aqui em Belo Horizonte. Para quem me vê hoje, sou apenas uma viúva aparentemente frágil que depende dos cuidados do filho único, mas minha nora não está muito feliz com isso. Uma senhorinha de cabelos brancos que precisa de ajuda para lembrar onde guardou os óculos. Pelo menos é isso que todos pensam, inclusive minha nora Cláudia. Mas deixe-me contar um segredo. Eu não sou nada disso. Por trás dessa fachada de velhinha esquecida, existe uma mulher que construiu um pequeno império imobiliário em silêncio. Propriedades espalhadas por Belo Horizonte, investimentos que renderam frutos durante décadas, negócios que Cláudia jamais imaginou que eu fosse capaz de conduzir. E entre esses negócios estava o Lar São Francisco, o mesmo asilo onde ela planejava me internar. A ironia da situação me cortou como uma lâmina gelada. Minha própria nora queria me abandonar no lugar que eu havia comprado 15 anos atrás, quando ainda era apenas uma empresária discreta, fazendo investimentos para garantir o futuro. Um futuro que aparentemente não incluía o respeito da minha única herdeira. Naquele momento senti algo se transformar dentro de mim. Não era mais o medo da rejeição ou a dor da traição familiar. Era algo muito mais perigoso, a certeza de que chegará a hora de mostrar quem eu realmente era e de ensinar uma lição que Cláudia jamais esqueceria. Sabe qual é a diferença entre uma vítima e uma vingadora? A vítima chora e aceita. A vingadora observa, planeja e age. Naquele dia, aos 75 anos, deixei de ser a primeira para me tornar a segunda. Feche os olhos. Imagine descobrir que a pessoa que você mais amou na vida, que criou com todo o carinho, que protegeu de todos os perigos, aceitou ser convencido de se livrar de você como quem descarta um móvel velho. Como você reagiria? Eu vou contar exatamente como reagi. E talvez, no final desta história você entenda por que às vezes a vingança não é apenas satisfatória, é necessária. Para entender a dimensão da traição que descobri, preciso explicar quem eu era antes daquele dia fatídico, quem eu fingia ser e quem eu realmente sempre fui. Helena Conceição Santos, viúva do bancário Antônio Santos, moradora do bairro Funcionários há 40 anos. Para os vizinhos, para os parentes, para meu próprio filho, eu era a típica senhora mineira, católica, praticante, cozinheira excelente, avó dedicada, que nunca perdeu uma missa de domingo, a mulher que fazia as melhores broas de fubá da região, que sempre tinha uma palavra de conforto para quem precisasse. Meu filho cresceu vendo essa versão de mim. A mãe zelosa que levava e buscava na escola, que participava de todas as reuniões, que costurava fantasias de festa junina e nunca esquecia um aniversário. Depois que Antônio morreu há 10 anos, ele assumiu naturalmente o papel de cuidador, achando que eu estava perdida sem um homem para me orientar. E junto dele, minha nora ajudava com os cuidados. O que Cláudia nunca soube é que mesmo durante meu casamento, eu mantinha uma vida paralela, discreta, mais próspera. Enquanto Antônio trabalhava no banco e cuidava das contas da casa, eu investia nas sobras do orçamento familiar. Comprava terrenos baratos na periferia, pequenos imóveis no centro, apartamentos que precisavam de reforma. Nada chamativo, nada que despertasse curiosidade. Eu aprenderá desde jovem que no Brasil dos anos 70 e 80 uma mulher casada que demonstrasse muito conhecimento sobre negócios era vista com desconfiança. Então desenvolvi uma estratégia simples, ser subestimada, deixar que me vissem como a dona de casa dedicada enquanto construía meu patrimônio nas sombras. Com o passar dos anos, minha carteira imobiliária cresceu. Quando Antônio faleceu, eu já possuía 17 propriedades espalhadas por Belo Horizonte. Eduardo, meu filho, herdou apenas nossa casa e algumas economias,
o suficiente para mantê-los confortáveis, mas não o suficiente para torná-los independentes dos aluguéis que eu recebia mensalmente. Ela acreditava que esses aluguéis vinham de apenas 2 apartamentos que Antônio havia deixado. Nunca questionou por que os valores eram sempre exatos, sempre pontuais. Nunca perguntou por que eu nunca parecia me preocupar com dinheiro, mesmo sendo apenas uma pobre viúva. A verdade é que eu gostava dessa dinâmica. Eles me visitavam todas as semanas, me ligava diariamente, e Eduardo se sentia útil cuidando da mamãe. Eu, por minha vez, tinha a companhia da filha sem abrir mão da minha independência real. Era um arranjo que funcionava perfeitamente até o dia em que descobri que minha nora não me via como uma sogra querida, mas como um fardo. Não como uma mulher que merecia respeito, mas como uma velha inconveniente que atrapalhava seus planos de vida. Aos poucos, sinais que eu havia ignorado começaram a fazer sentido. As visitas cada vez mais rápidas, o tom impaciente quando eu repetia alguma história, a maneira como ela olhava para meu apartamento, calculando valores, como ela sempre perguntava sobre meus poucos bens e se eu já havia organizado a papelada para facilitar as coisas quando eu partisse. Cláudia não estava cuidando de mim por amor. Estava protegendo sua herança. E foi então que percebi se ela podia fingir ser a nora dedicada, eu podia continuar fingindo ser a mãe indefesa. A diferença é que desta vez minha encenação teria um propósito muito específico. O som da voz da minha nora sussurrando no telefone ainda ecoa em minha mente como uma sirene de emergência. Cada palavra foi uma punhalada certeira na imagem que eu tinha da nossa relação. Doutor Ricardo, o senhor pode preparar os papéis? Não, ela não vai resistir muito. Está cada vez mais confusa. Repete as mesmas histórias. Sim, tenho procuração para assuntos médicos. Quanto? 3.000 por mês. Está bem, vale a pena. 3.000. O preço da minha liberdade era 3.000 mensais para Cláudia, menos do que ela gastava em salão de beleza. Continuei fingindo organizar meus documentos, mas minha atenção estava inteiramente voltada para aquela conversa que revelava o verdadeiro caráter da minha nora e do meu filho, que aceitava tudo calado. Meus dedos tremiam, não de fragilidade, mas de raiva contida. O asilo é bom. Lar São Francisco. Perfeito. Conheço a reputação. Não, ela não precisa saber dos detalhes agora. Vou contar que é apenas uma mudança temporária para se recuperar melhor. Até sexta-feira. Combinado, Dr. Lar São Francisco, meu asilo. O lugar que eu havia comprado em 2007 como investimento, mas que mantinha em funcionamento por acreditar na importância de oferecer cuidados dignos aos idosos. Cláudia queria me internar no meu próprio estabelecimento, sem saber que cada centavo que ela pagaria voltaria diretamente para mim. A ironia era tão brutal que, por um momento, pensei estar tendo um pesadelo. Quando Cláudia desligou o telefone, respirei fundo e forcei minha voz a soar frágil e inocente. Nora, com quem você estava falando? A sogra. Era só o médico confirmando sua consulta da próxima semana. Nada importante. A mentira saiu tão naturalmente dos lábios dela que sentiu um arrepio. Quantas vezes ela já havia mentido para mim? Quantas conversas como essa já havia tido nas minhas costas? Durante o resto da tarde, Cláudia interpretou o papel de filha carinhosa com uma desenvoltura que me impressionou. Preparou meu lanche favorito, organizou meus remédios, perguntou sobre minha saúde com aquela preocupação ensaiada que eu agora reconhecia como pura encenação. Sogra, a senhora tem andado muito esquecida ultimamente. Não acha que seria bom conversar com um especialista? Especialista. Doutor Ricardo, o homem que aceitava 3.000 para internar idosos saudáveis. Eu me sinto bem. Só um pouco cansada. É normal da idade. Pois é. Por isso mesmo acho que uma avaliação seria importante. O doutor é muito bom. Tem uma clínica especializada em pessoas da terceira idade. Terceira idade. Como se eu fosse um produto com prazo de validade vencido. Naquela noite, depois que Cláudia foi embora, fiquei acordada até tarde, pensando no que havia descoberto. Não era apenas a traição que me doía. Era a frieza calculista por trás dela. Minha nora havia planejado. Cada passo, o médico cúmplice.
a procuração médica obtida subrepticiamente, a narrativa sobre minha suposta deterioração mental, fazer meu filho acreditar em tudo isso. Ela havia estudado minha rotina, observado meus hábitos, identificado momentos de distração normal como sinais de demência. Transformar a minha idade avançada em uma arma contra mim mesma. Mas Cláudia havia cometido um erro fatal. Ela subestimou quem eu realmente era. Achava que estava lidando com uma velhinha indefesa, que aceitaria passivamente qualquer decisão tomada para seu próprio bem. Não imaginava que estava provocando uma mulher que havia construído um patrimônio multimilionário, usando exatamente a mesma estratégia que ela tentava aplicar contra mim. Fingir fragilidade para pegar os outros desprevenidos. Naquela madrugada, tomei uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Se Cláudia queria jogar o jogo da manipulação familiar, eu iria mostrar a ela como uma verdadeira mestre jogava. Porque a diferença entre nós era simples. Ela estava fingindo ser esperta, eu estava fingindo ser burra. E agora o jogo havia mudado de regras. Durante os dias seguintes, transformei-me na atriz mais convincente de Belo Horizonte. Cada esquecimento, cada momento de confusão, cada pedido de ajuda para tarefas simples era cuidadosamente calculado para reforçar a narrativa que Cláudia queria acreditar sobre mim. Cláudia, onde você disse que guardou meus óculos? Perguntava enquanto eles estavam bem visíveis na mesa ao meu lado. Sogra, seus óculos estão aí na sua frente. Ela respondia com aquele tom de paciência forçada que conhece quem precisa lidar com idosos problemáticos. Ah, sim. Desculpa, ando mesmo muito distraída. Cada interação era uma peça de teatro onde eu interpretava a protagonista vulnerável, enquanto Cláudia se convencia cada vez mais de que estava fazendo a coisa certa ao me internar. O que ela não sabia é que enquanto fingia demência, eu estava documentando tudo. Meu smartphone, que Cláudia achava que eu mal sabia usar, tornou-se minha principal ferramenta. Gravava nossas conversas sempre que ela tocava no assunto da minha piora. Fotografava os documentos que ela deixava estrategicamente espalhados para que eu descobrisse acidentalmente procurações médicas, orçamentos de asilos, até uma avaliação psiquiátrica já preenchida com sintomas que eu supostamente apresentava. A cada dia, minha filha se tornava mais ousada. Começou a convidar o Dr. Ricardo para visitas sociais em casa, apresentando como um amigo médico que gostaria de me conhecer. As conversas dele comigo eram verdadeiros interrogatórios disfarçados, onde ele tentava me fazer tropeçar em respostas sobre datas, nomes ou eventos recentes. Dona Helena, a senhora lembra que dia é hoje? Terça-feira, eu respondia, sabendo que era quinta. E que mês estamos? Setembro ou outubro? Ah, Nora, me ajuda aqui. Cláudia e o doutor trocavam olhares cúmplices enquanto anotavam cada erro meu. E meu filho, aquele que dei tudo por ele, observava sem falar nada. Não sabiam que eu estava memorizando cada pergunta, cada reação, cada comentário sussurrado que achavam que eu não escutava. Ela está claramente em processo degenerativo. O doutor Ricardo murmurou para Cláudia durante uma dessas visitas. Desorientação temporal, perda de memória recente, dependência crescente. É um caso clássico. Doutor, a senhora acha que é seguro ela continuar morando sozinha? Cláudia perguntou com aquela preocupação teatral que já havia se tornado sua marca registrada. Definitivamente não. Uma internação seria o mais adequado, tanto para a segurança dela, quanto para sua tranquilidade como filhos responsáveis. As palavras tinham um gosto amargo de hipocrisia, mas minha investigação não parou aí. Usando meus contatos antigos, pessoas que conhecia dos meus tempos de empresária ativa, mas que Cláudia desconhecia completamente, comecei a pesquisar sobre o Dr. Ricardo Mendes. O que descobri não me surpreendeu, mas me deu ainda mais munição para meu plano. Ricardo Mendes não era apenas um geriatra ganancioso, era um especialista em internações desnecessárias. Nos últimos 5 anos havia diagnosticado demência em dezenas de idosos perfeitamente lúcidos, sempre com a conivência de familiares interessados em se livrar da responsabilidade ou em acelerar processos de herança. Seu esquema era sofisticado,
Identificava famílias onde havia tensão geracional, oferecia a solução humanitária da internação e dividia os valores com os parentes que topavam o jogo. Os idosos, uma vez institucionalizados, raramente conseguiam reverter a situação. O mais revoltante, muitos dos casos aconteceram no meu próprio asilo. O Lar São Francisco, que eu mantinha como um local de cuidado digno. Para idosos, havia se tornado o cenário preferido do Dr. Ricardo para seus golpes familiares. Quanto mais eu investigava, mais sórdida a situação se revelava. Cláudia não estava agindo por impulso ou desespero. Ela havia planejado minha eliminação social com uma frieza que me deixou genuinamente impressionada. Através de conversas telefônicas que gravei escondida, descobri que ela já havia consultado um advogado sobre como acelerar o processo de curatela. Já havia visitado outros asilos para comparar preços. Já havia inclusive começado a fazer planos sobre o que faria com meu apartamento depois que eu fosse internada. Ela sempre teve o sonho de viajar. Ela disse ao telefone para uma amiga: "Vou realizar esse sonho por ela, vendendo o apartamento e usando o dinheiro para pagar uma internação em lugar realmente bom. Viajar. Meu sonho era viajar." A mulher que conhecia todos os meus gostos, medos e sonhos reais havia inventado um sonho falso para justificar sua ganância. Mas a descoberta mais chocante veio quando conseguia acesso às conversas entre Cláudia e alguns de nossos parentes distantes. Ela havia criado uma narrativa completa sobre minha deterioração, espalhando entre tios, primos e conhecidos da família que eu estava ficando perigosa para mim mesma. Tia Helena queimou uma panela no fogão na semana passada. Ela contou para minha sobrinha Márcia. Deixou o gás ligado a noite toda outro dia. Estou com muito medo de deixá-la sozinha. Mentiras. Mentiras elaboradas que ela espalhou sistematicamente para construir uma rede de apoio à sua decisão de me internar. Quando chegasse o momento, todos os parentes diriam: "Coitada da Cláudia, está fazendo o possível por sua sogra." A manipulação era tão sofisticada que, por um momento, senti algo parecido com admiração pela inteligência estratégica da minha nora. Se ela tivesse direcionado essa mesma astúcia para fins legítimos, poderia ter construído uma carreira brilhante. Mas havia mais, muito mais. Descobri que Cláudia já havia começado a movimentar discretamente alguns dos meus bens. Pequenas coisas que ela achava que eu não notaria, joias que guardou para limpar, documentos que organizou para facilitar, até algumas peças de arte que levou para restaurar. Ela estava testando minha capacidade de percepção, preparando o terreno para apropriações maiores. Se eu realmente estivesse com demência, como reagiria à gradual desaparição dos meus pertences? O mais cruel é que durante todo esse processo, Cláudia mantinha a fachada de nora dedicada com uma perfeição que chegava a ser artística. Trazia flores, cozinhava meus pratos favoritos, sentava ao meu lado para ver a novela das 8, me abraçava com carinho genuíno enquanto planejava minha prisão. Resolvi visitar pessoalmente o Lar São Francisco, não como proprietária, mas como uma idosa interessada em conhecer as instalações. O que encontrei lá quase me fez quebrar meu disfarce de velhinha frágil. A visita ao Lar São Francisco foi minha transformação final. Não apenas descobri a extensão da traição. Descobri que ela fazia parte de um sistema muito maior e mais cruel do que eu imaginava. Cheguei ao asilo usando minha identidade de Helena, a idosa interessada em conhecer opções para um futuro próximo. A recepcionista, sem saber que estava falando com a proprietária, foi surpreendentemente honesta sobre o que acontecia ali. "A senhora está procurando para si mesma ou para algum parente?" Ela perguntou com aquele tom profissional que mal disfarçava o tédio. "Para mim mesma. Minha nora acha que seria apropriado." O sorriso da recepcionista mudou sutilmente. Era um sorriso que eu já havia visto antes, o sorriso de quem reconhece uma vítima em potencial. Compreendo perfeitamente. Muitas famílias chegam aqui nessa situação. Deixe-me apresentar nossos serviços especiais para casos como o seu. Serviços especiais. As palavras enviaram um calafrio pela minha espinha. Durante o tour pelas instalações, comecei a perceber detalhes que me haviam escapado nas minhas visitas anteriores como proprietária. Quartos com fechaduras do lado externo,
medicamentos administrados em horários que não faziam sentido médico, idosos lúcidos que falavam baixinho sobre não poderem receber visitas não autorizadas. O Lar São Francisco havia se tornado uma prisão disfarçada de clínica geriátrica. Nossa filosofia é dar tranquilidade às famílias. A recepcionista explicou. Quando um idoso é internado aqui, os parentes podem ter certeza de que não haverá mais problemas ou preocupações. Problemas ou preocupações, como eu. Foi então que encontrei Mônica, uma enfermeira que trabalhava lá há mais de 10 anos. Ela me reconheceu imediatamente. Eu havia salvado seu emprego anos antes, quando outros administradores queriam demiti-la por questionar certas práticas médicas. Dona Helena, ela sussurrou quando ficamos sozinhas no corredor. A senhora não deveria estar aqui. Não assim. Por quê, Mônica? Porque sei que a senhora vem como paciente e sei que a senhora não deveria ser paciente. De lugar nenhum. Mônica me contou tudo. Como o Dr. Ricardo havia transformado o asilo numa máquina de fazer dinheiro com idosos abandonados. Como famílias pagavam extra para que seus parentes fossem mantidos controlados com medicamentos desnecessários. Como documentos eram falsificados para justificar internações permanentes. Quantos casos como o meu existem aqui? Perguntei. Muitos, Dona Helena. Muitos mesmo. Pessoas perfeitamente capazes que foram trancafiadas porque incomodavam alguém naquele momento. Olhando para os corredores do lugar que eu havia criado para ser um refúgio digno, sentindo o cheiro de desinfetante misturado com o abandono, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Não. Era mais sobre Cláudia. Não era mais sobre minha traição pessoal. Era sobre um sistema inteiro que transformava o amor filial em business, que fazia da velhice uma oportunidade de exploração, que tratava seres humanos como problemas a serem resolvidos com dinheiro. E eu estava no centro desse sistema. Meu próprio investimento havia se tornado o instrumento da minha destruição e da destruição de dezenas de outras pessoas. Mônica, eu disse com uma firmeza na voz que me surpreendeu. Preciso de sua ajuda para uma coisa muito importante. Qualquer coisa, Dona Helena, vou deixar que me internem aqui e quando isso acontecer, vou precisar que você documente tudo que vê. Cada irregularidade, cada medicação desnecessária, cada violação de direitos. Você consegue fazer isso por mim? Mônica me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Dona Helena, a senhora não pode se submeter a isso. Eu sei como essas internações funcionam. Uma vez aqui dentro é muito difícil sair. Eu sei, Mônica, mas às vezes para derrotar um sistema, precisamos entender como ele funciona por dentro. E eu tenho uma vantagem que nenhum outro paciente teve. Eu sou a dona deste lugar. Foi nesse momento que Helena, a velhinha indefesa, morreu para sempre. E nasceu Helena, a vingadora, porque eu havia percebido algo que nem Cláudia, nem meu filho, nem o Dr. Ricardo imaginavam. Eles não estavam apenas cometendo um crime contra mim. Estavam cometendo crimes dentro da minha propriedade, usando minha própria empresa para explorar famílias vulneráveis. Isso não era mais uma questão pessoal. Era uma questão de justiça. E eu estava em posição única para fazer essa justiça acontecer. Voltei para casa naquela tarde com um plano formado na minha mente. Um plano que faria Cláudia, o Dr. Ricardo e todos os envolvidos no esquema aprenderem uma lição que jamais esqueceriam. Eles queriam que eu fosse internada no Lar São Francisco. Perfeito. Eu seria internada, mas não como vítima, como proprietária infiltrada, pronta para desmascarar tudo e todos. Nos dias seguintes à minha visita ao asilo, comecei a fase mais delicada do meu plano. Fazer Cláudia acreditar que minha condição havia se deteriorado drasticamente, criando a urgência perfeita para a internação que ela tanto desejava. A arte da manipulação não está em mentir, está em dar pessoas exatamente aquilo que elas querem acreditar. Nora, você viu minha carteira? Perguntei numa manhã, sabendo perfeitamente que estava na bolsa ao meu lado. Sogra, a senhora, está com ela na mão. Olhei para a carteira como se a visse pela primeira vez, com aquela expressão de confusão genuína que havia passado anos observando em outros idosos. Nossa, eu nem vi. Que estranho. Mas dessa vez adicionei um elemento novo. Medo. Cláudia,
Estou ficando preocupada comigo mesma. Ontem não lembrava onde tinha guardado os remédios. Hoje é a carteira. E se um dia eu esquecer de desligar o fogão? Vi os olhos dela brilharem. Era exatamente o que ela queria ouvir. Eu expressando insegurança sobre minha própria capacidade mental. Sogra, talvez seja a hora de conversarmos sobre isso com mais seriedade. Lembra do Dr. Ricardo que veio aqui? Ele poderia ajudar. Você acha? Mas será que precisa mesmo? Não quero incomodar. Não é incômodo, é cuidado. Deixa eu ligar para ele. Pronto. Ela havia mordido a isca completamente. Enquanto Cláudia fazia os arranjos para minha avaliação médica urgente, eu coloquei em movimento a segunda parte do meu plano. Liguei para Mônica, usando um telefone público. Não podia arriscar que Cláudia descobrisse minhas ligações. Mônica, em alguns dias vou chegar aí como paciente. Preciso que você me trate como qualquer outro interno, mas documente tudo o que acontecer. Comigo. Cada medicação, cada procedimento, cada irregularidade. Dona Helena, tenho medo do que pode acontecer. O Dr. Ricardo não brinca quando quer manter alguém internado. Eu sei, querida, mas tem um trunfo que ele não imagina. Sou proprietária do lugar. No momento certo, vou revelar isso e transformar o jogo completamente. Também contactei discretamente meu advogado, não o que cuidava dos meus negócios declarados, mas outro especialista em direito penal que havia contratado anos antes para uma situação delicada com um dos meus inquilinos. Dr. Marcelo era o tipo de profissional que não fazia perguntas desnecessárias e guardava segredos como um túmulo. Dr. Marcelo, preciso de seus serviços para uma operação muito específica. Vou ser internada contra a minha vontade real, mas permitindo que aconteça. Quero que monte um dossiê completo sobre irregularidades em internações geriátricas e fique de prontidão para agir quando der o sinal. Dona Helena, isso é muito arriscado. Se algo der errado, eu tenho recursos para me proteger. Mas se der certo, vamos desmascarar um esquema que prejudica dezenas de famílias. A terceira peça do meu tabuleiro foi a mais delicada. Preparar evidências irrefutáveis da conspiração entre Cláudia e o Dr. Ricardo. Instalei discretamente gravadores de voz em locais estratégicos da minha casa, embaixo da mesa da sala, na gaveta do telefone, até mesmo no banheiro social, onde Cláudia costumava fazer ligações privadas. Tudo legal dentro da minha própria residência. O resultado foi uma coleção de gravações, onde minha nora discutia abertamente seus planos de me internar, especulava sobre quanto tempo eu duraria no asilo e até mesmo brincava sobre como seria livre novamente depois de décadas cuidando da sogra. Ricardo, você tem certeza de que ela não vai criar problemas? Porque minha sogra sempre foi teimosa. Cláudia, depois que ela estiver aqui dentro com a medicação adequada, vai ficar muito mais dócil. É sempre assim. Medicação adequada. Eles planejavam me drogar para garantir minha submissão. Com as evidências se acumulando e minha rede de apoio estabelecida, chegou a hora de testar até onde Cláudia estava disposta a ir para concretizar seus planos. Comecei a criar situações onde ela precisaria tomar decisões sobre mim, sempre fingindo estar confusa demais para decidir sozinha. Nora, meu filho trabalha muito e recebi uma carta do banco sobre uns investimentos. Você pode dar uma olhada. Não estou entendendo nada. A carta era real. Um relatório de rentabilidade de algumas aplicações menores que eu mantinha no nome próprio. Mas observei atentamente como Cláudia reagiria ao ver que eu ainda tinha dinheiro investido, que ela desconhecia. Sogra, que investimentos são esses? Ah, seu pai que fez isso antes de morrer. Eu nunca entendi bem essas coisas de banco. Vi a expressão dela mudar. Havia dinheiro que ela não conhecia. Dinheiro que poderia estar perdendo se não agisse rapidamente. Sogra, talvez seja melhor eu cuidar dessas coisas financeiras para a senhora. Assim a senhora não precisa se preocupar. Você acha? Mas como posso ter uma procuração? É simples. A senhora assina um papel. E eu cuido de tudo. Procuração. O primeiro passo oficial para assumir controle total sobre minha vida. Não sei. E se eu precisar do dinheiro? A senhora vai estar sendo muito bem cuidada. Não vai precisar se preocupar com dinheiro nunca mais.
Nunca mais. As palavras ecoaram na minha mente como uma sentença de morte civil. Mas o teste mais revelador veio quando fingi ter um episódio de confusão mais grave. Era uma quinta-feira à tarde e Cláudia e meu filho haviam chegado para nossa visita semanal. Filhos, que bom que vocês vieram me visitar. Há quanto tempo não nos víamos? Mãe, eu estive aqui ontem. Ontem? Não. Ontem eu estive na casa da minha mãe. Ela fez aquele bolo de fubá delicioso. Minha mãe havia morrido há 20 anos. Sogra, a senhora está confundindo as coisas. Sua mãe já faleceu faz muito tempo. Coloquei uma expressão de pânico genuíno. Faleceu? Como assim faleceu? Eu falei com ela ontem. Calma, mãe. Senta aqui comigo. Mas em vez de me acalmar, intensifiquei a confusão. Você quem é mesmo? Por que está na minha casa? Foi então que vi algo que me gelou o sangue. Cláudia não ficou assustada ou preocupada. Ficou aliviada. Sogra, é eu, sua nora Cláudia. A senhora está em casa. Está tudo bem, Cláudia. Meu filho ainda é pequeninho. Não, mãe, eu cresci. Disse meu filho. A senhora está confundindo as épocas. O mais terrível é que percebi Cláudia mentalmente catalogando cada palavra minha, cada sinal de deterioração como munição para usar com o doutor Ricardo. Ela não estava tentando me ajudar a me orientar, estava colhendo evidências para minha internação. Depois de alguns minutos de episódio, fingi me acalmar gradualmente. Nossa, que estranho. Por um momento não sabia onde estava. Acontece, sogra. Por isso é importante a senhora ser avaliada por um especialista. Talvez você tenha razão. Estou ficando assustada comigo mesma. Naquela noite, depois que Cláudia saiu, ela fez uma ligação que captei perfeitamente. Doutor Ricardo, acho que não podemos esperar mais. Hoje ela teve um episódio grave. Não me reconheceu. Falou que conversou com a mãe morta. Pode ser amanhã. Perfeito. Amanhã. Minha internação estava marcada para o dia seguinte. A noite anterior, a minha internação foi surreal. Cláudia permaneceu comigo supostamente para me tranquilizar, mas eu sabia que era para garantir que eu não mudasse de ideia ou fizesse algo que prejudicasse os planos dela. E meu filho só trabalhava e ficava alheio a tudo. Sogra, amanhã vamos fazer uma visita a um lugar muito bonito, um lugar onde a senhora vai poder descansar e ser muito bem cuidada. Que lugar? É uma clínica especializada em pessoas da nossa idade. Tem jardins, atividades, enfermeiras dedicadas. Nossa idade. Cláudia tinha 52 anos. Mas eu preciso ir, não posso ficar em casa. Depois do que aconteceu hoje, acho que seria mais seguro. Só por uns dias, até a senhora se sentir melhor. Uns dias. Nós duas sabíamos que seria permanente. Durante a madrugada, enquanto Cláudia dormia no quarto de hóspedes, fiz minha última verificação de todos os elementos do meu plano. As gravações estavam seguras. Dr. Marcelo tinha todas as evidências necessárias. Mônica estava ciente da minha chegada. Mais importante, eu havia deixado uma carta lacrada no meu cofre, com instruções claras para ser aberta apenas se algo desse muito errado. A carta revelava toda a verdade sobre meu patrimônio, sobre o esquema do Dr. Ricardo e sobre os verdadeiros motivos da minha internação. Era minha apólice de seguro contra o pior cenário possível. De manhã, Cláudia preparou um café da manhã especial, panquecas, suco de laranja, até um raminho de flores na mesa. Era como uma última refeição ou talvez um pedido de desculpas antecipado pelo que estava prestes a fazer. Sogra, a senhora dormiu bem? Sim, mas tive sonhos estranhos. Que tipo de sonhos? Sonhei que você era uma pessoa diferente, que não me conhecia de verdade. Vi Cláudia engolir em seco. Por um momento, pareceu genuinamente tocada pela ironia do que eu havia dito. Sogra, eu conheço a senhora melhor que ninguém, por isso sei que essa decisão é a melhor para a senhora. Ah, você tem certeza? Nora, absoluta. Mentira. Se ela realmente me conhecesse, saberia que estava cometendo o maior erro da vida dela. Às 10 da manhã, o Dr. Ricardo chegou com uma ambulância discreta. Não era uma ambulância hospitalar comum.
Eram daqueles veículos de transporte de pacientes que não despertavam curiosidade da vizinhança. Dona Helena, bom dia. Como está se sentindo hoje? Confusa, doutor. Minha nora disse que o senhor vai me ajudar. Vou sim. Vamos apenas fazer uma visitinha a um lugar muito agradável, onde a senhora vai poder descansar. Visitinha como se eu fosse uma criança sendo enganada para tomar uma injeção. Enquanto eles preparavam minha mudança temporária, observei cada detalhe do procedimento. Como os documentos foram assinados sem que eu os lesse adequadamente, como minha procuração médica foi apresentada como se eu tivesse dado plenos poderes para Cláudia tomar qualquer decisão sobre minha saúde. Como o Dr. Ricardo preencheu formulários diagnósticos sem sequer me examinar adequadamente. Era um sequestro legal, executado com a precisão de quem havia feito isso muitas vezes antes. A viagem até o Lar São Francisco foi a mais longa da minha vida, mesmo durando apenas 20 minutos. Sentada no banco da ambulância, fingindo estar sedada pelo calmante que o Dr. Ricardo havia me dado e que eu discretamente cuspi no lenço, observei Cláudia no banco da frente, conversando animadamente com ele. Doutor, por quanto tempo a senhora acha que ela vai precisar ficar internada? Cláudia, casos como o de sua sogra raramente apresentam melhora significativa. O mais provável é que seja uma situação permanente. Entendo. E quanto aos custos, não se preocupe. Com o esquema de pagamento que estabelecemos, você terá flexibilidade total. E quando os recursos de sua sogra acabarem, temos programas especiais de financiamento. Eles estavam discutindo minha prisão perpétua, como se fosse um plano de assinatura de revista. Quando chegamos ao asilo, senti uma mistura estranha de raiva e ansiedade. Aquele lugar que eu havia concebido como um refúgio digno havia se transformado no cenário da minha própria traição familiar, mas também senti algo inesperado, excitação, porque finalmente chegará o momento de executar a vingança mais elaborada da minha vida. Dona Helena, chegamos. O Dr. Ricardo anunciou com aquela alegria falsa que os manipuladores usam com suas vítimas. Que tal darmos uma olhada no seu novo lar? Novo lar? As palavras me deram força para o que estava por vir. Mônica estava na recepção quando chegamos. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. E vi nela a confirmação silenciosa de que tudo estava preparado para meu plano. Esta é a Dona Helena Santos. Dr. Ricardo apresentou o caso que discutimos ontem. Claro, doutor. Tudo já está preparado para recebê-la. Cláudia assinou os últimos papéis com uma desenvoltura que me impressionou. Pagou a primeira mensalidade em dinheiro. Especificou que eu não deveria receber visitas não autorizadas. Até mesmo deixou instruções sobre quais medicamentos eu deveria tomar para meu próprio bem. Sogra, vamos visitá-la sempre que possível. Está bem? Está, nora. A senhora vai gostar daqui. É um lugar bonito com pessoas da sua idade. Eu sei que vai ser bom. Te amo, sogra. Eu também te amo, Cláudia. Quando vi Cláudia se afastar pelo corredor, saindo do asilo, depois de me entregar como um pacote inconveniente, senti uma transformação final se completar. Dentro de mim, Helena, a sogra confiante, havia morrido definitivamente. Helena, a vingadora, estava pronta para a batalha final. Meus primeiros 3 dias no Lar São Francisco foram uma imersão completa no inferno que meu próprio investimento havia se tornado. E cada horror que presenciei alimentava minha determinação de fazer justiça. Me instalaram no quarto 237, um cubículo claustrofóbico com 2 camas. Uma janela que não abria completamente e o cheiro permanente de desinfetante misturado com o abandono. Minha companheira de quarto era Dona Azira, uma senhora de 80 anos perfeitamente lúcida, que havia sido internada pelo filho depois que ela descobrira que ele estava desviando sua aposentadoria. Dona Helena, ela sussurrou na primeira noite. A senhora não parece doente como os outros. Não estou doente, Dona Azira. Pelo menos não do jeito que dizem. Eu também não. Mas ninguém nos escuta aqui dentro. Durante esses 3 dias, documentei mentalmente cada irregularidade que presenciei. Medicamentos administrados sem prescrição médica adequada, idosos lúcidos sendo tratados como dementes para facilitar o controle.
Visitas familiares sendo desencorajadas ou impedidas por motivos inventados. Funcionários comentando abertamente sobre os esquemas que garantiam internações permanentes. O pior de tudo, descobri que havia pelo menos 12 pessoas no asilo que estavam na mesma situação que eu. Famílias que pagavam para se livrar de parentes inconvenientes com a conivência do Dr. Ricardo e de outros médicos do mesmo esquema. Mônica cumpriu seu papel perfeitamente durante suas rondas. Discretamente me informava sobre as conversas que ouvia, os documentos que via, as irregularidades que presenciava. Ela havia se tornado minha espiã dentro do sistema. Dona Helena, o Dr. Ricardo vem aqui amanhã para uma reunião administrativa. Pelo que eu vi, ele vai trazer o relatório sobre os novos pacientes da semana, incluindo o meu, incluindo o seu. E mais, sua nora vai vir junto para uma consulta de acompanhamento. Perfeito. Cláudia e o Dr. Ricardo estariam juntos no meu território, sem saber que estavam caminhando direto para uma armadilha. Na noite anterior ao confronto, fiz minha última ligação para o Dr. Marcelo, usando o telefone da administração. Mônica havia esquecido a porta do escritório aberta para mim. Dr. Marcelo, amanhã é o dia. Às 15h quero que esteja aqui com toda a documentação que preparamos. Dona Helena, tem certeza de que está segura? Se algo der errado, não vai dar errado. Amanhã metade desse esquema vai desabar. E a outra metade? A outra metade vai aprender que subestimar uma velha de 78 anos foi o maior erro das suas vidas. Na sexta-feira, às 14h30, Cláudia chegou ao asilo, acompanhada do Dr. Ricardo, para nossa reunião de acompanhamento. Eu os observei da janela do refeitório, ela vestida com aquela roupa social que usava para ocasiões importantes. Ele com seu jaleco branco impecável que escondia um caráter podre. Às 15h em ponto, fui chamada à sala de reuniões para o encontro que mudaria nossas vidas para sempre. Sogra, como a senhora está? Cláudia se levantou para me abraçar com aquela teatralidade que eu já conhecia tão bem. Estou bem, meio confusa ainda, mas melhor. Que bom, Dr. Ricardo. Como está o progresso dela? Dona Helena está respondendo bem ao tratamento. As medicações estão fazendo o efeito. Ela está mais calma, mais adaptada à rotina. Tratamento. Medicações. Mentiras sobre medicações que eu nunca havia tomado. Doutor, quanto tempo a senhora acha que minha sogra vai precisar ficar aqui? Bem, Cláudia, como conversamos, casos como o de sua sogra raramente permitem retorno ao lar. O mais seguro é considerarmos uma internação definitiva. Definitiva. A palavra ecoou na sala como uma sentença. Sogra, o que a senhora acha? Era minha deixa, o momento que havia esperado durante semanas. Nora, posso fazer uma pergunta? Claro, sogra. Você e meu filho me amam? A pergunta pegou Cláudia desprevenida. Vi uma sombra de algo genuíno passar pelo rosto dela. Talvez remorso, talvez saudade de quando realmente nos dávamos bem. Claro que amamos, sogra, por isso estou fazendo tudo isso. Tudo isso? O quê? Exatamente. Cuidando da senhora, garantindo que esteja em segurança. Segurança. Repeti a palavra lentamente. Interessante você usar essa palavra. Foi então que bati 3 vezes na mesa o sinal combinado com Mônica. A porta da sala se abriu e 3 pessoas entraram. Mônica, Dr. Marcelo. Para a surpresa total de Cláudia e Dr. Ricardo, o diretor administrativo do asilo, Sr. Fernando. O que está acontecendo aqui? Dr. Ricardo se levantou claramente desconfortável. Sentem-se, por favor. Eu disse com uma voz que não soava mais frágil ou confusa. Chegou a hora de conversarmos seriamente. Cláudia me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Sogra, a senhora está bem? Estou perfeitamente bem, Cláudia. Sempre estive. Aliás, gostaria de me apresentar adequadamente ao Dr. Ricardo. Estendi a mão para ele. Helena Conceição Santos. Prazer em conhecê-lo. Ah, e sou a proprietária do lar, São Francisco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Ricardo empalideceu. Cláudia abriu a boca sem conseguir falar. O diretor administrativo confirmou com um aceno de cabeça.
Isso mesmo. A dona Helena é nossa proprietária há 15 anos e nos últimos 3 dias ela documentou pessoalmente uma série de irregularidades que acontecem nesta instituição. Impossível, Cláudia murmurou. Minha sogra não tem dinheiro para isso. Ela mal consegue pagar as contas. Sua sogra, doutor. Marcelo interveio, abrindo uma pasta repleta de documentos. Possui 17 imóveis em Belo Horizonte, investimentos em 3 bancos diferentes e um patrimônio líquido de aproximadamente 5 milhões de reais, e o número ecoou na sala como uma bomba. Doutor Ricardo, continuei recuperando o controle da conversa. Gostaria de explicar para minha nora o esquema que vocês montaram, ou prefere que eu conte? O doutor Ricardo tentou se levantar, mas doutor Marcelo foi mais rápido. Doutor, sugiro que permaneça sentado. Temos algumas perguntas sobre suas práticas médicas nos últimos anos. Isso é um equívoco. Eu não tenho nada a ver com esquemas. Tem certeza? Mônica colocou um gravador sobre a mesa. Porque tenho aqui 3 horas de conversas suas discutindo valores de internações, medicações desnecessárias e como manter pacientes lúcidos controlados. O som da própria voz saindo do gravador fez Dr. Ricardo desabar na cadeira. E você, Cláudia? Eu me virei para minha nora, que estava em estado de choque total. Gostaria de ouvir algumas das conversas que tivemos nos últimos meses. Apertei o play de outro gravador. A voz dela ecoou na sala. Não aguento mais cuidar dela, doutor. A senhora Helena está ficando cada vez mais esquecida. Ricardo, você tem certeza de que ela não vai criar problemas? Porque minha sogra sempre foi teimosa. Depois que ela estiver aqui dentro, com a medicação adequada, vai ficar muito mais dócil. A cada frase vi Cláudia encolhendo na cadeira como uma boneca inflável perdendo o ar. Mãe, eu vou ser o quê? Cláudia me ama. Quer meu bem. Está cuidando de mim? Eu estava preocupada. A senhora estava confusa, esquecida. Eu estava, fingindo estar confusa. Minha voz ecoou pela sala. Durante semanas, fingi ser a velhinha indefesa que você queria que eu fosse. Fingi esquecer coisas, fingi estar perdida, fingi precisar de ajuda. E sabe por quê? Para ver até onde você seria capaz de ir, dona Helena. Doutor Marcelo interveio suavemente. Talvez seja melhor explicar as consequências legais da situação. Sim, vamos às consequências. Endireitei-me na cadeira, assumindo uma postura que Cláudia nunca havia visto antes. Doutor Ricardo, o senhor está sendo processado por exercício ilegal da medicina, cárcere privado, formação de quadrilha e apropriação indébita. O Conselho Regional de Medicina já foi notificado. E quanto a mim? Cláudia perguntou com um fio de voz. Você, minha querida nora, tentou me internar contra a minha vontade usando documentos fraudulentos. Isso se chama cárcere privado e tentativa de apropriação de incapaz. Crimes que podem dar de 2 a 5 anos de prisão. Mas, sogra, eu sou sua nora. Pense no seu filho. Exatamente por isso é mais grave. Violência contra idoso agravada por relação de parentesco. Cláudia começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem finalmente entendeu a dimensão do que havia perdido. Sogra, por favor, perdoa. Eu não sabia. Não. Sabia o quê? Que eu não estava doente. Que você estava me trancafiando injustamente. Ou não sabia que eu tinha recursos para me defender. Eu pensei. Você pensou que poderia se livrar da sogra inconveniente e ficar com a herança. Pensou que eu era uma velhinha burra que acreditaria em qualquer história. Pensou que poderia me medicar para ficar quietinha e não me incomodar mais. O silêncio voltou à sala. Doutor Ricardo estava claramente calculando suas opções legais. Cláudia parecia ter finalmente compreendido a extensão do que havia feito. Mas sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Cláudia, continuei com uma calma que contrastava com a tempestade de emoções dentro de mim. Se você tivesse chegado para mim e dito, sogra, estou cansada. Preciso de ajuda. Se tivesse sido honesta sobre suas dificuldades, se tivesse me tratado como um ser humano em vez de um problema a ser resolvido, eu teria ajudado você, teria dividido meus recursos, teria providenciado apoio, teria encontrado uma solução que funcionasse para as duas. Nora,
Mas você escolheu o caminho da traição. Escolheu me enganar, me medicar, me trancar. Escolheu me tratar como um animal que precisa ser sacrificado quando fica velho demais. Levantei-me da cadeira. Pela primeira vez em meses, não precisei fingir fragilidade. A partir de hoje, você não tem mais direito à minha herança. Os documentos já foram alterados. Não tem mais chaves do meu apartamento. Não tem mais procuração para nada. E não tem mais uma sogra. Dona Helena, senhor Fernando interveio. E quanto ao asilo? Vamos fazer uma limpeza completa. Doutor Ricardo e todos os médicos envolvidos nesse esquema estão demitidos. Vamos revisar todos os casos de internação dos últimos 5 anos e vamos implementar um sistema de auditoria que garanta que isso nunca mais aconteça. Olhei para Cláudia uma última vez. E Cláudia, aqueles 3.000 reais mensais que você ia pagar pela minha internação. Pode guardar. Você vai precisar para pagar um advogado. A justiça poética estava completa. A Nora, que queria me internar no meu próprio asilo, havia descoberto que o asilo era meu. O médico que lucrava com minha prisão havia descoberto que eu era quem pagava seu salário e todos eles haviam aprendido que subestimar uma velhinha pode ser o erro mais caro das suas vidas. Mas a vingança estava apenas começando. 3 meses se passaram desde o dia em que desmascarei Cláudia e o Dr. Ricardo naquela sala de reunião. 3 meses desde que revelei quem eu realmente era e destruí as vidas de 2 pessoas que acreditavam ter me destruído primeiro. Você espera que eu diga que me sinto realizada, não é? Que a vingança trouxe a paz que eu buscava, que a justiça foi feita e agora posso dormir tranquila. A verdade é mais complicada que isso. Estou sentada agora no jardim do Lar São Francisco. Sim, ainda moro aqui, mas por escolha própria, observando outros idosos que estão na mesma situação em que eu fingi estar. A diferença é que estes são reais. Suas famílias realmente os abandonaram. Suas mentes realmente se perderam. Suas histórias realmente chegaram ao fim. E às vezes me pergunto, será que há alguma diferença real entre mim e eles? Porque veja bem, mesmo tendo vencido o jogo, mesmo tendo provado minha inteligência e protegido meu patrimônio, estou exatamente onde Cláudia queria que eu estivesse, num asilo longe da minha casa, sem família por perto. A vingança perfeita tem um preço que só descobrimos depois de pagar. Cláudia está enfrentando um processo criminal que provavelmente resultará em 2 anos de prisão em regime semiaberto. Seu advogado tentou um acordo alegando que ela agiu por preocupação genuína com a sogra, mas as gravações que coletei destroem qualquer narrativa de boa intenção. Ela não me visita mais, não me liga. Para todos os efeitos práticos, não tenho mais filho e nora. E isso dói. Dr. Ricardo perdeu o registro médico e está sendo investigado pelo Ministério Público em pelo menos 15 casos similares ao meu. 3 famílias já moveram ações de indenização contra ele. Sua clínica fechou. Sua carreira acabou. Sua vida social desmoronou quando os jornais locais começaram a investigar o esquema dos asilos. Quanto a mim, bem, eu consegui tudo o que queria. Provei que não sou uma velhinha indefesa. Protegi meu patrimônio. Desmontei um esquema criminoso. Salvei outros idosos de passar pelo que passei. Transformei o Lar São Francisco em um modelo de cuidado digno e transparente. Mas ao fazer tudo isso, me transformei em algo que não sei se reconheço. Durante décadas, construí minha identidade em torno de ser mãe. Mesmo mantendo meus negócios em segredo, mesmo sendo mais esperta do que aparentava, no fundo eu me via como Helena, a mãe de Eduardo, a mulher que criou um filho, que preservou uma família, que manteve tradições. Agora sou Helena, a vingadora. A mulher que destruiu a própria nora para provar um ponto. A empresária que sacrificou os últimos laços familiares no altar da justiça pessoal. E a pergunta que me assombra todas as noites é: valeu a pena? Você já acordou de manhã e por um segundo esqueceu quem se tornou? Eu acordo todo dia pensando que vou ligar para Eduardo para perguntar se ela vem almoçar domingo. Então, lembro que Cláudia está sendo processada por tentar me trancar numa prisão geriátrica e que fui eu quem a colocou nessa situação. Não me entenda mal. Ela mereceu cada consequência que enfrentou. O que fez comigo foi cruel, calculista e criminoso.
Não há justificativa para tratar um idoso como ela me tratou, especialmente quando esse idoso é sua própria sogra. Mas merecer e ser necessário são coisas diferentes. Eu poderia ter confrontado Cláudia diretamente quando descobri seus planos. Poderia ter revelado meu patrimônio e negociado uma solução que funcionasse para as duas. Estou muito magoada com meu filho, que se manteve alheio, mas ele sempre foi um bom filho, até quando Cláudia o colocava contra mim. Poderia ter usado minha posição de força para educá-lo em vez de destruí-lo. Escolhi o caminho da manipulação e da vingança porque queria que eles sentissem exatamente o que eu senti quando descobri seus planos. Queria que experimentasse a traição, o desespero, a sensação de ter a vida virada de cabeça para baixo por alguém em quem confiava e consegui. Mas no processo me tornei exatamente o tipo de pessoa que sempre critiquei. Alguém que usa poder e recursos para prejudicar outros, mesmo quando há alternativas mais humanas disponíveis. A diferença entre uma vítima e uma vingadora não é apenas que a vingadora age, é que a vingadora aceita se transformar em algo que talvez não devesse existir. Aqui estou eu, 3 meses depois, tentando dar sentido ao que fiz e ao que me tornei. E a conclusão a que cheguei pode incomodar você tanto quanto me incomoda. Não me arrependo. Deveria me arrepender. Eu sei. Deveria sentir remorso por ter destruído minha nora e meu filho, por ter escolhido a vingança em vez do perdão, por ter usado meus recursos para prejudicar em vez de construir. Mas quando penso em Cláudia sussurrando no telefone sobre como eu estava ficando inconveniente, quando lembro do Dr. Ricardo discutindo minha medicação forçada, como se eu fosse um animal que precisa ser domado. Quando vejo outros idosos neste asilo que realmente foram abandonados por famílias que os viam como fardos, não consigo sentir remorso por ter feito justiça. Talvez seja isso que mais me perturbe. Descobrir que sou capaz de ser implacável sem me sentir culpada. Descobrir que existe uma parte de mim que acredita que algumas traições são imperdoáveis. Algumas lições precisam ser ensinadas da forma mais dura possível. Você já se perguntou qual é a diferença entre justiça e vingança? Eu passei 3 meses pensando nisso. Justiça é o que os tribunais fazem. Imparcial, baseada em leis, limitada por proporcionalidade. Vingança é o que eu fiz. Pessoal, baseada em sentimentos, limitada apenas pela minha criatividade e recursos. A questão é, em um país como o nosso, onde idosos são abandonados em asilos por famílias que querem se livrar de problemas, onde médicos ganham dinheiro medicando pessoas saudáveis, onde o sistema legal é lento demais para proteger os vulneráveis, às vezes a vingança não é apenas mais eficaz que a justiça formal. Cláudia foi condenada mais rapidamente e de forma mais severa do que seria através de um processo normal. Dr. Ricardo perdeu tudo de forma mais definitiva do que perderia apenas com uma condenação criminal. O esquema foi desmantelado de forma mais completa do que seria através de uma investigação oficial e dezenas de idosos foram salvos de sofrer o que eu sofri. Isso não torna o que fiz moralmente correto, mas torna eficaz. E talvez seja essa a lição mais perturbadora de toda essa história. Às vezes, para proteger os fracos, precisamos nos tornar tão implacáveis quanto aqueles que os exploram. Você que está me ouvindo agora, provavelmente tem família. Talvez tenha pais idosos, talvez seja você mesmo uma pessoa mais velha. Deixe-me dar um conselho que pode salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Nunca subestime uma pessoa por causa da idade. Nunca assuma que fragilidade física significa fragilidade mental. Nunca trate um idoso como um problema a ser resolvido em vez de um ser humano a ser respeitado. Porque você nunca sabe quando está lidando com alguém como eu. Alguém que passou décadas fingindo ser mais fraca do que realmente é. Alguém que tem recursos que você não imagina. Alguém que sabe jogar o jogo da manipulação melhor do que você e principalmente nunca trate família como descartável, porque família que te traz recursos para devolver a traição multiplicada por 10. Eu era Helena, a mãe dedicada. Agora sou Helena, a proprietária do asilo, onde moro por escolha própria, onde implementei regras rígidas contra abusos, onde outros idosos encontram o respeito que eu tive que conquistar através da vingança. Moro no quarto 237,
O mesmo onde fui colocada como prisioneira, mas agora é meu quarto por decisão própria. Acordo toda manhã sabendo que tenho poder sobre minha vida, que ninguém pode me medicar contra a minha vontade, que ninguém pode me tratar como um problema. É uma vitória solitária, mas é uma vitória. E todas as manhãs, quando tomo meu café, preparado exatamente como gosto, não como alguém decidiu que deveria gostar, olho pela janela e penso na diferença entre ser respeitada por medo e ser respeitada por amor. Cláudia e meu filho me respeitavam por amor, até descobrir que poderia se beneficiar me desrespeitando. Agora todos aqui me respeitam por medo do que sou capaz de fazer se for desrespeitada. Não sei qual é pior, mas sei qual é mais eficaz. E talvez essa seja a verdade mais sombria de todas. Às vezes, ser temida mais seguro do que ser amada. Às vezes, mostrar suas garras é mais protetor do que mostrar seu coração. Você pode me julgar por ter escolhido o caminho da vingança. Pode pensar que deveria ter perdoado, que deveria ter sido a mãe compreensiva que aceita qualquer coisa da nora. Mas antes de me julgar, me responda uma pergunta. Se descobrisse que a pessoa que mais ama no mundo está alheio, vendo que outra pessoa planeja te trancar, te medicar e te tratar como um animal inconveniente, o que você faria? Aceitaria passivamente, confiando na bondade humana, ou se tornaria exatamente o que eu me tornei? Porque a diferença entre nós pode ser menor do que você imagina. E se um dia você se encontrar na minha situação, se lembre desta história. Lembre-se de que idade não é sinônimo de fragilidade, que subestimar alguém pode ser o último erro que você comete e que algumas lições só podem ser ensinadas da forma mais dura possível. Eu sou Helena Conceição Santos, tenho 78 anos, possuo um patrimônio de milhões de reais, moro num asilo por escolha própria e sou a prova viva de que nunca é tarde demais para mostrar quem você realmente é, mesmo que isso signifique se tornar alguém que você nunca imaginou que poderia ser. Mesmo que isso signifique descobrir que a vingança às vezes tem gosto de vitória e às vezes vitória tem gosto de solidão, mas pelo menos é uma solidão escolhida, não imposta. E isso, meu caro ouvinte, faz toda a diferença do mundo, porque no final das contas a única pessoa que você pode ter certeza de que não vai te trair é você mesmo. Aprenda isso antes que seja tarde demais ou corra o risco de aprender da forma mais dolorosa possível. Como Cláudia aprendeu. Como eu ensinei. Até o próximo vídeo.